E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai terminar na verdade, nossa série de vídeos sobre Big Data, né? Big Data e Inteligência Artificial juntos. E a gente tava falando daquele post, né? No blog da Netflix, que usava Transfer Learning. Transfer Learning, que é uma técnica que está dentro de Supervised Learning, né? Para agrupar diferentes tipos de tópicos em filmes do Netflix, como sci-fi, horror, enfim, documentários. E dentro disso daí também outros temas relacionados, né? Então é uma forma legal de você pegar um banco de dados enorme de filmes e você analisar o conteúdo deles de forma específica, bem rápido, né? E eu tava mostrando, né, no último vídeo, essa imagem mostrando como funciona o Transfer Learning. Então, só recapitulando, né? Você tem aqui no caso dois modelos que já são pré-treinados, que é o AlexNet e esse Inception. São dois modelos que já foram treinados e estão dispostos para qualquer um usar livremente, né? Então, como são modelos já treinados, você pode usar no seu modelo e transferir o conhecimento que esse sistema tem para o seu modelo que é novo, né? Que não tem nenhum aprendizado ainda. Então, normalmente é usado mais para banco de dados visuais, né? Nesse caso, AlexNet e Inception, tipo reconhecimento facial e tal. Mas basicamente, Transfer Learning é basicamente você transferir o conhecimento dos parâmetros de um modelo de inteligência artificial para outro. Então você transfere o conhecimento deles para outro. O que significa conhecimento? É os parâmetros que o sistema já aprendeu a reconhecer, né? No treinamento deles. Então, aí você transfere o conhecimento desse para o seu sistema para dar um boost, né? Na prática vai fazer o sistema aprender mais rápido. É como se fosse um professor, né? Como se fosse professor de alguém que quer, por exemplo, estudar arte. E aí, obviamente, com o professor você consegue fazer isso mais rápido. Então, a gente estava falando sobre KNN, né? Foi um dos algoritmos que a gente citou, que é bem famoso. E a aplicação dele em Big Data, né? Então, vamos supor que você tem uma base de dados sobre os seus clientes. Pode ser relacionado a um jogo, né? Também. E você quer usar KNN para achar os vizinhos mais próximos, né? Dentro desse sistema, né? Poderia ser, no caso de filmes, por exemplo, o vermelho pode ser um filme de terror, o azul pode ser filme relacionado a terror, né? Que são assuntos relacionados. Aí o objetivo desse algoritmo é saber quais são os mais próximos, né? Os vizinhos mais próximos dentro desse sistema, que cada bolinha com determinada cor tem o seu tema diferente, né? E no nosso caso, né? Pegando aqui do nosso blog, o produto poderia ser um jogo. O Mob tem que ser uma hipótese, né? Uma opinião. Então imagine um jogo em que você quer analisar o perfil dos seus jogadores em larga escala. Por exemplo, como categorizar itens que tem em um org que os itens sejam criados pelos próprios players. Eu não sei se tem um org que tem uma customização no nível que os players criam os próprios itens, né? Tipo, você crafta itens que, tipo, até o próprio jogo não entendeu. Tipo, não entendia, né? Tipo, não entendia fazer. Tipo, um jogo em que os itens eles são feitos pelos próprios players usando a base para craftar que o próprio jogo dá. Vamos supor que esse jogo exista, então você teria um banco de dados de itens que não é fixo, né? Não é fixo pelos desenvolvedores. É claro que você tem que pôr umas leis físicas para não ter uns itens fortes demais e tal. Vamos supor que teria uma customização que permitisse uma liberdade que beirasse um número bem grande de possibilidades, né? Então aí você teria um banco de dados grande de itens e você ia querer categorizar eles de uma forma eficiente, da mesma forma que os dados do Netflix foram categorizados, né? Para cada classe de personagem e tal. Outro, não, esse aqui não é um artigo, é uma tese de bacharelado, na verdade, da Universidade de La Peranta, de negócios, na verdade. E o autor ou autora, ele fala dessa questão dos aspectos principais de Big Data para jogos, né? Então, quais são as formas mais úteis de usar Big Data para jogos? Uma delas é análise métrica, né?
Por exemplo, você tem um jogo mobile que você quer determinar as características principais dos jogadores, ver os itens que eles mais usam, as hunts que eles mais gostam, entender qual é a necessidade do seu jogador pro jogo. E aí você implementar coisas nesse jogo mobile de acordo com as necessidades dos jogadores. E por incrível que pareça, empresas como a Supercell, que faz o Clash of Clans, entre outras empresas que também desenvolvem jogos em larga escala, nesse nível AAA, né? Que são jogos realmente de larga escala. Eles têm usado o Big Data para fazer isso, e tem funcionado. Né? Outra coisa é balanceamento de força de personagens. Então, normalmente em jogos, por exemplo, como League of Legends ou Dota, você tem que nerfar os personagens ou buffar. Call of Duty também acontece isso. Entre outros jogos, você buffa ou nerfa as armas conforme a necessidade, né? Para não ficar desbalanceado. Só que quando você tem um número de players muito grande, você tem que entender quais realmente personagens estão mais fortes no número de partidas que você tem ao longo do tempo. Então vamos supor que o League of Legends tem, sei lá, 100 mil partidas por dia. Deve ter mais ao longo do mundo, né? Vamos supor que tem 100 mil, tem mais. Então dentro dessas partidas você quer saber por semana qual personagem ele tá mais overpower do que o normal, né? E você poderia fazer esse balanceamento do seu banco de dados, né? Usando KNN, por exemplo, para ver a relação. Não, nesse caso, para balanceamento, talvez usar o KNN não seja a melhor forma. Mas você quer, basicamente, o problema é você quer saber no banco de dados gigante a diferença na gameplay dos players, né? A diferença relacionada ao uso dos personagens e a capacidade de eles serem desbalanceados, né? Um uso disso, um artigo que usa isso na verdade para o comércio, né? Usando o KNN para categorização de produtos em larga escala, né? Então, por exemplo, um site, eles usam um site como exemplo Rakuten, mas poderia ser a Amazon, poderia ser eBay, Mercado Livre, Buscapé, que eles tentam agrupar a categoria dos itens que estão dentro do site, né? Porque, por exemplo, no Mercado Livre, você tem itens que são descritos pelos próprios caras que põem lá para vender. Qualquer pessoa pode ir no Mercado Livre e pôr a coisa para vender. Qualquer comerciante ou pessoa ou no OLX. E os itens que vão ter, de repente, tem nomes que nem são conhecidos direito, né? Tipo, um novo produto com novas características. Cada comerciante põe sua própria característica. Então esse algoritmo ele categoriza um banco de dados que não é supervisado, né? É um banco de dados que tecnicamente não é supervisado. E você quer categorizar os itens que você tem dentro do seu sistema, do seu site, só que de uma forma automática. E basicamente daí poderia ter aplicação também, aqui no caso da Supercell, que eles falam que eles usam Big Data para analisar os dados deles dos jogos, né? Nesse caso, por exemplo, Game of Thrones, Clash Royale. E não é só KNN, né? Não é só aquele lá foi só um exemplo de forma que dá para ser usado em sites, talvez em jogos também, dependendo do problema que quer resolver. Mas a Supercell fala aqui, né? A Jenny Peckinton, que é cientista de dados no Supercell, então cientista de dados tem tudo a ver com isso. Você juntar Big Data e inteligência artificial para você entender o seu consumidor. Acho que esse é o objetivo de ciência de dados principal, saber a necessidade do seu consumidor usando os dados deles, né? Então ela vai falar aqui, né? Nós somos criativos primeiro, nós criamos o jogo do nosso jeito, né? Do nosso design e tal. Só aí então, depois do jogo já pronto, né? Usamos os dados para validar essas decisões, as decisões dentro do jogo, um novo item, uma nova quest, enfim. Nós temos uma hipótese, o jogo é lançado e nós testamos essa hipótese. Como eles testam e aprovam a hipótese? Como eles validam a hipótese, por exemplo, de que esse item foi bom no jogo? Que essa ferramenta está sendo boa no jogo, como por exemplo Lords Mobile, Clash of Clans, usando uma base de dados. E como eles analisam essa base de dados? Não é manualmente, não é por algoritmos pré-prontos, mas por inteligência artificial. Não precisa ser uma criada por eles, mas pode ser uma
baseada no sistema da AWS ou algo do tipo. Então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. No link da descrição está o blog da RNA Science e vai explicar um pouco mais as mesmas coisas, mas aqui eu pus mais coisas. Que o vídeo eu não quis só pôr as mesmas coisas para não ficar curto o vídeo, né? Essas são as referências, né? Normalmente nos posts a gente põe bastante, né? No blog. Normalmente eu não ponho nos vídeos, né? As referências bonitinhas assim. Então, no link da descrição tá tudo isso, você pode ler as referências e ir mais a fundo. Então era isso, até o próximo vídeo.